Bem, na aula de hoje nós iniciamos a nossa quarta unidade e o conteúdo que ficou selecionado para trabalharmos ao longo desta unidade vai ser o conteúdo sobre o trabalho, a relação de como a sociologia vê e analisa as questões do trabalho, o trabalho na contemporaneidade, o sentido do trabalho ao longo do tempo e como ele vai sofrendo mudanças, né? E como se dá ao trabalho na sociedade moderna, na sociedade atual. Para iniciar esse conteúdo, vamos começar pelo capítulo 4, cujo título é o sentido do trabalho. Esse é o capítulo que começa ali na página 117, né? E se tudo der certo, der tempo, nós vamos ver também o capítulo 5, que junto com o capítulo 4 formam um conjunto que vai dar uma dimensão ampla sobre a questão do trabalho e também a questão do desenvolvimento tecnológico. Enquanto o capítulo 4 se concentra sobretudo na questão do trabalho em si, do significado do trabalho e como se dá o trabalho na contemporaneidade, o capítulo 5 vai discutir também a questão da relação entre tecnologia, desenvolvimento tecnológico e como essas tecnologias modificam as relações trabalhistas e o trabalho. Mas vamos focar inicialmente apenas no capítulo 4. O sentido do trabalho. Bem, o nosso primeiro tópico é a questão do trabalhador e o trabalho no mundo atual. Ao longo do tempo, o mundo do trabalho ele vem sofrendo uma série de modificações que vão estar diretamente ligadas aos contextos históricos, aos momentos, às relações sociais estabelecidas por uma determinada sociedade em uma determinada época. E vamos ver nesse tópico um pouco sobre as características do trabalho na nossa sociedade atual. Uma sociedade que é extremamente tecnológica, uma sociedade que é extremamente globalizada, uma sociedade que está sob a égide do sistema capitalista e como todos esses processos e fenômenos se interligam com a questão das relações trabalhistas e como isso se dá no plano do campo do mundo do trabalho. Bem, uma das primeiros aspectos que mostram como se dá o trabalho na contemporaneidade é a questão dos métodos de controle sobre o trabalhador, que vem sofrendo um grande aperfeiçoamento. Muitas empresas utilizam o estabelecimento de metas e de prêmios de produtividade para ter um maior controle sobre o processo produtivo e sobre a ação de cada trabalhador. Ela é uma forma de intensificar o trabalho e aumentar a produção sem necessariamente fazer horas extras. A estratégia consiste em estabelecer para todo um segmento de uma linha de produção ou até mesmo de um determinado comércio uma meta de produção ou uma meta de vendas. E todos os funcionários que fazem parte daquele setor devem perseguir o alcance dessa meta. Digamos, por exemplo, que numa linha de produção os operários tenham que produzir 50 peças diariamente ao longo do mês. Então ele tem que ter uma média de produção de 50 peças por dia naquele mês. Significa que o funcionário que alcançar aquela meta de produção ao final do mês recebe um abono salarial, recebe algumas premiações e também pode ser condecorado como sendo o funcionário do mês. Isso faz um grande estímulo ao trabalhador, porque ele, para conseguir essas premiações e esse abono salarial, que muitas vezes pode ajudá-lo no pagamento de uma dívida, ele faz um esforço de aumentar o seu ritmo de produção. Então, uma das primeiras implicações que nós temos desses métodos de estabelecimento de metas e prêmios de produtividade é que o trabalhador intensifica seu ritmo de trabalho para tentar alcançar aquela meta e conseguir receber no final do mês aquele acréscimo salarial ou aquela premiação prometida pela empresa. Isso, obviamente,
tem seus riscos, principalmente porque a intensificação do ritmo de trabalho, quando chega a um determinado limite, pode levar a acidentes de trabalho ou até mesmo ao desenvolvimento de lesões, como a DORT, como a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Mas, além disso, existe uma outra implicação no estabelecimento dessas metas. Nem todos os funcionários conseguem alcançar as metas. E ao longo da passagem do ano, a empresa sempre costuma estabelecer metas maiores do que em períodos anteriores, fazendo com que aqueles trabalhadores que são mais lentos ou que já não estavam conseguindo alcançar metas mais baixas, também não consigam alcançar metas mais ambiciosas. O resultado é que, em muitos locais, o funcionário que não consegue alcançar a meta durante muitos meses pode acabar sendo chamado a atenção, né, sendo classificado pela empresa como um trabalhador pouco produtivo e pode vir a ser demitido por conta dessa baixa produção. Ou quando há a finalização do seu contrato, o contrato não é renovado, justamente porque a empresa não tem o interesse de conservar aquele trabalhador, porque ele não alcança as metas de produtividade. E a empresa acaba conservando somente os trabalhadores que conseguem alcançar até mesmo metas mais ambiciosas. Como a realidade do trabalho no mundo contemporâneo é a de um desemprego muito grande, que cria um número muito grande de desempregados, o que nós chamamos de exército de reserva, o trabalhador ele se sente pressionado a tentar alcançar as metas a todo custo, não apenas para conseguir os prêmios de produtividade, mas também para se conservar no trabalho. Então, a pressão de saber que ele é um funcionário facilmente substituível faz com que ele faça um esforço, às vezes extremo, de alcançar essas metas, justamente para que o seu contrato seja renovado ou que ele não seja demitido. Isso é muito mais comum em relações de trabalho mais flexíveis. No caso de trabalhadores com carteira assinada, é muito mais difícil para a empresa demitir aquele empregado apenas por conta de sua baixa produtividade nos conceitos estabelecidos pela própria empresa. Mas para o trabalhador que tem um regime de trabalho flexível, quase sempre de contrato, é muito mais fácil que a empresa acabe demitindo esse indivíduo, justamente porque o considera menos produtivo. Desse modo, essas técnicas de controle do trabalho, elas funcionam como uma faca de dois gumes. De um lado, o trabalhador pode ampliar e intensificar o seu ritmo de trabalho, visando conseguir esses prêmios de produtividade, que quase sempre representam uma fração muito pequena de toda a riqueza extra que ele está produzindo para a empresa. E de outro lado, ele também pode intensificar o seu ritmo de trabalho por medo do desemprego. Então, é uma espécie de labirinto no qual o trabalhador se vê pressionado de ambos os lados. Pressionado a aumentar o seu ritmo porque quer alcançar a meta e conseguir esse prêmio de produtividade, ou por medo do desemprego acaba tentando alcançar as metas para que a empresa não se desfaça do seu contrato. Outro aspecto do trabalho no mundo atual é o abandono de aspectos importantes da vida pessoal por parte do trabalhador. O trabalho hoje está invadindo o espaço privado e o tempo de descanso dos trabalhadores. Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, como por exemplo a internet, o celular, smartphones e os computadores, está acontecendo um processo de intensa integração do trabalhador às atividades produtivas, porque no momento em que
a empresa, o escritório, pode mandar para ele um e-mail, uma mensagem, fazer uma ligação a qualquer momento do dia, ele acaba estando à disposição da empresa, mesmo quando é o seu momento de descanso, mesmo quando ele não se encontra no escritório. Além disso, essas tecnologias permitiram com que o trabalhador possa levar o trabalho para casa. Então acaba que o tempo que seria destinado ao descanso, a se desligar das suas funções trabalhistas, o trabalhador acaba ficando conectado, integrado ao seu trabalho 24 horas por dia. Mesmo que o e-mail, a mensagem mandada pela empresa não seja algo emergencial, o simples fato dele receber uma mensagem do escritório avisando, por exemplo, que o contrato que seria assinado na quarta-feira foi antecipado para a segunda, esse trabalhador ele já vai estar psicologicamente integrado ao trabalho, porque ele já vai ter ali a consciência de que ele tem que adiantar um trabalho que ele poderia fazer com mais calma e que agora ele já não tem o mesmo tempo que dispunha anteriormente. Então ele acaba, antes mesmo de retornar ao trabalho na segunda-feira, ele já acaba se preocupando com as atividades e com aquilo que ele terá que fazer para dar conta daquela demanda para a qual ele foi avisado. Ou então ele acaba iniciando o que é necessário fazer no próprio final de semana, utilizando o seu próprio computador, por exemplo, para ganhar tempo e na segunda-feira conseguir alcançar o cumprimento da tarefa que foi designada para ele. Então, o celular, principalmente, ele se tornou no mundo moderno uma extensão do trabalho, né? Da empresa, que acaba acompanhando o trabalhador mesmo no momento em que é o momento de lazer dele, é o momento de descanso. É como se ele nunca parasse, como se ele nunca se desconectasse do trabalho. Um terceiro aspecto do trabalho no mundo atual é as formas rígidas e restritivas de organização, o que Karl Marx chama de trabalho alienado. O que nós chamamos de trabalho alienado é quando o trabalhador ele não se reconhece no produto do seu trabalho, nem consegue apreender o processo de produção como um todo. Como assim? Antigamente, até o período da Idade Média, começo da Idade Moderna, os trabalhadores, por mais que fossem explorados, como era o caso dos camponeses, que eram intensamente explorados pelos senhores feudais, eles conservavam um grande controle sobre o processo produtivo. Por exemplo, o servo ele poderia escolher o que era que ele iria produzir, o que era que ele iria plantar. Então ele poderia decidir que em um ano ele não iria produzir trigo, iria plantar cevada e fazer cerveja. Ele podia decidir substituir a criação de suínos pela criação de ovinos ou pela criação de aves. Então ele tinha algum controle sobre esse processo produtivo. E além disso, ele ficava com parte do que ele produzia. Obviamente, grande parte, a maior parte, era entregue aos senhores feudais, que eram os verdadeiros donos da terra, à igreja, que cobrava o dízimo, né, que todos os católicos deveriam entregar todos os anos, o dízimo, né? Mas ele também conservava uma parcela de toda aquela produção dele para si. Já no caso do trabalhador citadino, dos vilões, como por exemplo os artesãos, eles tinham um controle ainda maior sobre o processo produtivo. Um artesão, por exemplo, um marceneiro, ele tinha um total controle sobre a produção. Ele decidia qual era a madeira que ele iria utilizar para a construção, por exemplo, de móveis, né? Ele poderia decidir qual seria a matéria-prima que ele iria usar, como ele iria talhar essa madeira, polir essa madeira, tratar essa madeira e transformar ela em cadeiras, mesas, né, bancos.
também podia estipular o preço que seria cobrado sobre aquele produto. Então ele tinha total controle sobre o processo produtivo e, além disso, ficava com os frutos do seu trabalho, o fruto da sua produção. Mesmo que você fosse um aprendiz de um mestre marceneiro e trabalhasse vários anos gratuitamente para ele, apenas em troca de um prato de comida, um abrigo e o aprendizado de aprender com ele o ofício, mesmo que essa fosse a sua condição de aprendiz, você tinha a possibilidade de aprender todo aquele processo e futuramente, na sua vila, na sua própria cidade, abrir uma marcenaria. Então o trabalhador ele podia até não ter total controle sobre o processo produtivo, como os aprendizes não tinham controle sobre toda a produção, mas ele adquiria o conhecimento sobre todo aquele processo e ele era capaz de reproduzir aquilo em outros contextos, em outras situações. Nos tempos de hoje, o trabalhador não tem nenhum controle sobre o processo produtivo, nem fica com os frutos da sua produção. Por isso que nós dizemos que o trabalho é alienado. O trabalhador não se reconhece naquele produto que ele faz, que ele ajuda e contribui a produzir. Como assim? O trabalhador na era moderna, no mundo atual, ele não acompanha todo o processo produtivo. Em geral, ele realiza apenas uma etapa desse processo. E diante disso, ele não tem o conhecimento total para reproduzir aquele produto em outros contextos. Então, o funcionário de uma empresa, ele pode aprender a soldar placas de notebook, né? Ele pode aprender a colocar componentes como a memória, como os leitores de USB, mas ele não vai saber produzir um notebook do começo ao fim. Ele não detém todo o conhecimento de produção de um notebook. Então ele não pode, ao sair da empresa, abrir a sua própria empresa de produção de notebooks. O máximo que ele pode é trabalhar com manutenção, porque ele tem algum conhecimento da área, ou se reempregar em outra empresa da concorrência, para continuar realizando a mesma tarefa que ele já realizava anteriormente. Então ele perde o conhecimento sobre o processo produtivo daquele produto que ele mesmo ajuda a produzir. Mais do que isso, ele não é dono da matéria-prima, ele não é dono das ferramentas, diferentemente do agricultor na Idade Média, diferentemente do artesão na Idade Média, que era dono da matéria-prima e também das ferramentas utilizadas. O trabalhador moderno ele não é dono de nenhuma das coisas. Tudo pertence ao capitalista, ao dono da empresa, né? Que fornece a esse funcionário todo o aparato necessário para que ele realize a sua tarefa. Então, se ele precisa de ferramentas, a empresa fornece a ele as ferramentas necessárias. Se ele precisa de uma determinada matéria-prima, a empresa fornece a ele essa matéria-prima. E ele não fica com nenhuma dessas coisas, assim como também não fica com o produto final que é produzido. Em resumo, ele não tem controle sobre nenhuma das etapas de produção, porque não é nem proprietário da matéria-prima, nem proprietário das ferramentas, nem também é proprietário do conhecimento técnico para produzir aquele produto do começo ao fim. Além disso, o trabalho alienado tem outras características. O trabalhador não fica com toda a riqueza gerada no processo produtivo. Isso significa dizer que ele também não fica com o produto que ele produz. Então, se aquele mesmo funcionário que solda placas de notebook e coloca alguns dos seus componentes, ele não fica com os notebooks que ele produz, nem com os lucros da vendagem desses notebooks. Se ele precisar de um notebook para uso pessoal, ele tem que pagar pelo seu, assim como qualquer outro cliente. Pode ser até que a empresa tenha uma política de desconto para os seus funcionários, mas mesmo assim ele terá que pagar pelo produto que ele mesmo contribuiu para ser produzido.
Um último aspecto desse trabalho alienado é que o trabalhador também não define o processo produtivo. Ele não define a matéria-prima que será utilizada, nem como será o processo de produção daquela mercadoria, daquele produto. Em resumo, o trabalho alienado ele se caracteriza então por essa perda do controle do trabalhador sobre o processo produtivo. Ele não tem nenhum controle sobre o produto final, como esse produto será fabricado, que não tem controle sobre o processo de produção desse produto e também não fica com o produto que ele mesmo produz. Então ele é alienado em relação a todo o processo produtivo. O tópico seguinte do nosso capítulo é a questão sobre o sentido do trabalho. Ao longo do tempo, o trabalho vem mudando de significado e vem mudando de sentido, a depender da sociedade e também do momento histórico. A palavra trabalho tem origem no latim tripalium, que foi um instrumento utilizado durante muito tempo na agricultura e que depois foi adaptado para um instrumento de tortura. O tripalho era um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, e que eram utilizados pelos agricultores para bater o trigo, as espigas de milho, para rasgar ou então para esfiapar esses produtos. Só que com o passar do tempo, o instrumento foi adaptado como também um instrumento para torturar prisioneiros e castigar escravos. A associação entre a palavra trabalho e esse instrumento de tortura faz muito sentido, principalmente na antiguidade, principalmente nas sociedades greco-romanas, onde a elite considerava o trabalho manual como sendo algo indigno. Na sociedade grega e na sociedade romana, o trabalho era quase que totalmente realizado pelos escravos. Eram sociedades cuja economia se baseava no trabalho escravo. Então, todo o trabalho manual, todo o trabalho que exigia muito esforço, era realizado por estes escravos. Então, a associação da palavra trabalho, que era realizado pelos escravos, com um instrumento de tortura, que inclusive era utilizado contra eles mesmos, faz todo sentido dentro da lógica do pensamento da antiguidade em relação ao trabalho. Então, a elite greco-romana, ela se dedicava, sobretudo, a atividades do trabalho intelectual, ou seja, elas se dedicavam a trabalhos como administração pública, política, legislação, que seria o direito, entre outras áreas como a filosofia, que eram valorizadas e que, em geral, não estavam associados a um trabalho manual. E todo o restante das atividades laborais que exigiam um esforço ficava a cargo dos escravos. Então, por conta dessa divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, era muito comum que a aristocracia greco-romana considerasse o trabalho manual como sendo uma coisa própria dos escravos, logo indigno de ser realizado por um membro da própria aristocracia. Com o passar do tempo, ao chegar à Idade Média, essa ideia do trabalho como sendo algo indigno não muda muito. A sociedade medieval, ela também era uma sociedade bastante estratificada e, apesar de não ser uma sociedade baseada no trabalho escravo, mesmo que o trabalho escravo não tenha sido 100% reduzido, havia uma divisão entre aqueles que trabalhavam o trabalho manual, o trabalho laboral que exigia esforço, e aqueles que se dedicavam a atividades intelectuais e também a atividades políticas ligadas à guerra. Na Idade Média, a divisão social se baseava principalmente em 3 classes sociais: os nobres, que eram os senhores feudais, donos das terras, se dedicavam à guerra e se dedicavam à política; o clero, que eram os membros da igreja, em sua grande parte oriundos dessa nobreza, oriundos principalmente de uma nobreza sem terra, e que se dedicavam ao trabalho intelectual e também aos serviços da igreja;
E, por fim, os trabalhadores, que se dividiam entre camponeses e vilões. Os vilões seriam os trabalhadores da cidade, os camponeses, os trabalhadores dos feudos, dos campos. Assim como na Idade Antiga, se tinha uma clara divisão do trabalho. Enquanto as duas primeiras classes se dedicavam a um trabalho essencialmente intelectual, os trabalhadores do campo e da cidade, vilões e camponeses, eles se dedicavam exclusivamente a trabalhos manuais. Ou seja, o mesmo trabalho que a sociedade greco-romana considerava como indigna, enquanto as classes da nobreza e da clero continuavam à parte desse tipo de trabalho. Então não é muito difícil de se compreender porque na Idade Média continua sendo visto pelas classes dominantes como sendo um trabalho indigno à sua pessoa. Como se vê nessa divisão, nessa estratificação social da sociedade feudal, o trabalho manual e o trabalho intelectual também está atrelado à classe social. Como não havia uma grande mobilidade social entre essas classes, muito dificilmente um camponês abandonaria o trabalho manual para se dedicar a um trabalho intelectual, e nenhum nobre deixaria de se dedicar a um trabalho como a guerra, ou ligado à política, ou ligado às artes, para se dedicar ao trabalho feito por um artesão ou feito por um camponês. Então, diante disso, a visão do trabalho como sendo algo indigno para a nobreza continua sendo uma visão predominante entre as classes dominantes daquele período. Dentro da igreja, nós podemos ver também isso em relação às divisões internas. Aqueles membros da igreja que ocupavam estamentos inferiores costumavam a se dedicar a trabalhos manuais, como cuidados com animais, limpeza, alimentação de todo mosteiro, de todo monastério, enquanto os grupos que ficavam nos cargos mais poderosos dentro da igreja não se dedicavam a esse tipo de atividade. Então, mesmo dentro ali da esfera da classe do clero, você também tinha uma divisão do trabalho intelectual, do trabalho manual, que era estabelecido a partir de uma hierarquização que existia dentro da própria igreja, ficando o trabalho manual para as categorias mais inferiores. Então vemos que a única diferença que vai existir entre o sentido que o trabalho recebe durante a Antiguidade e o sentido que o trabalho recebe na Idade Média é a questão de quem é que realiza este trabalho manual. Enquanto na Antiguidade o trabalho manual era realizado pelos escravos, que eram considerados como propriedade de seus senhores e também não tinham direito a ficar com absolutamente nada que produziam, no caso da Idade Média, a classe social responsável pela produção era a classe dos camponeses e dos artesãos, que ainda podiam conservar para si parte de tudo o que produziam, né? Em geral, uma parte muito pequena, mas conservavam uma parte do que produziam para si. O sentido do trabalho, a visão que se tinha sobre o trabalho e o próprio processo de organização e divisão do trabalho entre as classes só vai sofrer uma profunda mudança, uma profunda modificação com o advento do capitalismo, mas sobretudo com o advento do capitalismo industrial. Por quê? Com o capitalismo industrial e não especificamente com a fase do capitalismo comercial, que é a primeira fase do processo de desenvolvimento do capitalismo. Porque durante a extensão de quase todo o capitalismo comercial na Europa, você teve uma convivência concomitante entre o sistema capitalista nascente e o sistema feudalista que estava entrando em declínio. Então, durante todo o processo do capitalismo comercial, você tinha uma ambivalência, né, uma concomitância desses dois processos.
Só que com o capitalismo industrial, o feudalismo praticamente se extingue. E aí você tem um reordenamento da organização do trabalho de forma quase que definitiva. Mas o que é que acontece com o capitalismo industrial? O capitalismo industrial ele vai redividir o trabalho entre as classes, a partir de uma lógica completamente diferente. Se antes nós tínhamos, a priori, uma série de segmentos sociais, cada um cumprindo uma determinada atividade, e isso é determinado pelo nascimento, quem nascia nobre, morreria nobre, quem nasceria camponês, morreria camponês. Na lógica capitalista, as coisas mudam muito de figura, porque a divisão das classes sociais se torna um pouco mais simples. Você vai ter a divisão daqueles que são donos dos meios de produção, donos das fábricas, donos das terras, que é o que nós chamamos de capitalistas ou burguesia, e aqueles que não dispunham de riqueza, que não dispunham desses meios de produção, e por isso vendem a sua força de trabalho, a sua capacidade de realizar alguma atividade, seja ela uma atividade intelectual, seja ela uma atividade manual, né, em troca de um salário, que é o que nós chamamos de trabalhadores ou proletariado. Então, o capitalismo ele vai redesenhar as classes sociais na Europa e depois no mundo inteiro, dividindo a sociedade em basicamente essas duas classes sociais: os que detêm os meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho porque não detêm esses meios de produção. Então, a outra característica é que o trabalho passa a ser um trabalho assalariado. Então, o indivíduo ele perde o controle sobre o processo produtivo, ou seja, o trabalho se torna alienado. Ele já não fica com os resultados e com os frutos do seu trabalho, aquilo que ele produz, né? Não é mais dono da matéria-prima, nem das ferramentas, né? E nem tem controle sobre a organização do processo produtivo, nem das etapas de produção, o que significa que o trabalho é alienado. E, em troca, a única coisa que resta a este trabalhador é vender a sua capacidade de realizar uma determinada tarefa, a sua força de trabalho, e recebe um salário em troca disso. É nesse processo também que vai surgir o que é chamado de mais-valia, que é o valor pago que é o fato que esse valor que é pago ao trabalhador, ele não corresponde ao valor real que ele produz em riquezas e mercadorias, e que passa a ser apropriada pelo detentor dos meios de produção. Então essa diferença entre o que ele recebe e o que ele de fato produz acaba ficando para o capitalista, que é o dono da fábrica, é o dono da terra, aonde esse trabalhador trabalha em troca de um salário. Então o capitalismo ele redesenha toda a organização do trabalho. E esse redesenho também vai fazer um processo de mudança no sentido do próprio entendimento do que é o trabalho, de como o trabalho é visto pela sociedade. Porque dentro do capitalismo nós vamos ter um processo de transformação das relações sociais e, por consequência, das relações trabalhistas em mercadoria, né? Por conjugar capital e trabalho, capital sendo entendido como conjunto de bens e meios de produção multiplicados e valorizados graças ao trabalho deste proletariado, as relações trabalhistas se tornam uma relação de troca e venda. Então o trabalhador ele tem a sua força de trabalho, o capitalista tem a matéria-prima e as ferramentas, os meios de produção, e você estabelece um mercado de trabalho, uma relação de troca. O capitalista necessita da força de trabalho do trabalhador para que aquela matéria-prima seja convertida, seja transformada em uma mercadoria comerciável, cambiável, né? E o trabalhador, para poder produzir, precisa da matéria-prima e das ferramentas que ele já não mais detém. Então, nesse processo, ambos os lados vão acabar cambiando, né,
essa relação, esse processo. O trabalhador oferece a sua força de trabalho em troca deste salário e o capitalista compra essa força de trabalho, compra o tempo e a capacidade, as habilidades de realizar a tarefa do trabalhador. Por isso que hoje nós chamamos as relações de trabalhistas, o conjunto que compõe todas as relações trabalhistas e processos produtivos, de mercado de trabalho, porque o que você tem é um processo de compra e venda, onde você tem um lado interessado em vender a força de trabalho e um outro lado, que no caso são os capitalistas, interessados em comprar essa força de trabalho para que elas transforme a matéria-prima em mercadoria e daí você possa obter lucro, você possa gerar mais capital. Então, o processo, a relação trabalhista se torna um processo de comércio, né? A força de trabalho se torna uma mercadoria, o tempo do trabalhador e a sua capacidade de realizar uma tarefa se torna uma mercadoria que ele vende em troca de um salário, e o capitalista, que necessita dessa força de trabalho para produzir e gerar lucro, gerar capital, gerar mais-valia, né? Compra esse tempo do trabalhador, compra esta força de trabalho para produzir, para alcançar esses objetivos. Então, o que nós temos é todo um redesenho da compreensão do que é o trabalho e da lógica por trás das relações trabalhistas, já que o capitalismo ele tem essa capacidade de transformar tudo e qualquer coisa em uma mercadoria que pode vir a gerar capital, a vir a gerar lucro. Uma outra mudança é no próprio sentido do trabalho. Se durante a Idade Média e a Antiguidade o trabalho era visto pela aristocracia como sendo algo indigno, o capitalismo vem mudar completamente essa significação dada ao trabalho. O trabalho começa a ser visto como algo que dignifica o homem. E essa noção, que vai ser reconstruída historicamente, se deve sobretudo pela substituição da ideologia católica, que era predominante durante a Idade Média, por uma ideologia protestante, advinda das religiões protestantes que emergiram na Europa com a Revolução Protestante. Qual é a diferença entre essas duas ideologias? Para o catolicismo, não existe uma relação direta entre você realizar trabalho, você se dedicar ao trabalho, ou você viver do trabalho de outra pessoa com a questão da salvação. A salvação estaria atrelada à questão das boas obras que você realiza em vida. Então, não existe uma implicação direta entre trabalho e salvação. Contudo, com o advento das religiões protestantes e, sobretudo, com a religião calvinista, você tem uma mudança de lógica. Porque o calvinismo pressupunha que os indivíduos já nasciam predestinados a serem salvos ou não. E que se dedicar copiosamente ao trabalho, né, uma dedicação ao trabalho e um enriquecimento, né, advindo deste trabalho, seria um indício de que aquele indivíduo seria salvo. Então, se você se dedicava de forma intensa ao trabalho e ao processo de comércio ou qualquer outra atividade que gerasse para você um certo enriquecimento e você alcançasse sucesso com aquilo, significava que Deus estava cooperando com você, que Deus estava lhe favorecendo em sua atividade laboral, e diante disso era um indício de que você era um eleito, alguém que provavelmente seria salvo após a morte e iria gozar dos prazeres do paraíso. Então, isso acaba mudando toda a lógica do trabalho durante o capitalismo, porque essa ideologia, né, de trabalhadores dedicados ao trabalho e que o trabalhador, o homem digno, o homem temente a Deus, é um homem trabalhador, é um homem que emerge intensamente em suas atividades laborais,
né, para tentar buscar a salvação, isso vai confluir com a própria ideologia capitalista, que necessitava desses trabalhadores extremamente estimulados a trabalhar, dedicados ao trabalho, para que houvesse o desenvolvimento das suas atividades econômicas. Então a ideologia protestante ela casa perfeitamente com o que o capitalismo necessitava naquele momento para se tornar hegemônico, para se tornar o sistema predominante na Europa. Então você vai ter um redesenho de como o trabalho era visto pelas pessoas. Então, se antes o trabalho era visto, né, como algo indigno ao homem, hoje ele se torna algo como sendo responsável por dignificar este mesmo homem. Então vocês podem notar que na nossa sociedade, o homem que trabalha, ele em geral é associado a ideias como sendo... ele é, em geral, associado à ideia comum de dignidade, à ideia de honestidade, à ideia de retidão, enquanto que o homem que não trabalha, a pessoa que não trabalha, em geral, é visto como um mau exemplo para a sociedade, como uma pessoa... como uma pessoa que não contribui para o desenvolvimento da sociedade, como uma pessoa desviada, uma pessoa que precisa ser recolocada, né, ser ressocializada para que se dedique ao trabalho. Então, hoje nós vemos as pessoas que não trabalham como preguiçosas, como pessoas de atitude reprovável. Mas essa não era a mesma visão que nós tínhamos durante a Idade Antiga e a Idade Média. E aí o século XX ele vai alterar o significado e o processo do trabalho mais uma vez, intensificando ainda mais essa questão do trabalho como sendo algo que emancipa o homem, algo que dignifica o ser humano. E isso vai permear todo o século XX e vai adentrar também o século XXI. Só que ao mesmo passo em que há um processo de valorização do trabalho, alguns pensadores começam a questionar se realmente o trabalho começam a se questionar se realmente o trabalho seria a verdadeira emancipação dos indivíduos. E um desses pensadores vai ser o Paul Lafargue, não sei se a pronúncia seria essa, escritor e ativista político cubano, que vai, em seu livro O Direito à Preguiça, questionar essa noção e vem falar sobre a noção do ócio como sendo a verdadeira emancipação do homem. Então, o que realmente emanciparia o ser humano seria ele ter o seu momento de ócio, ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de tempo livre, né? E alguns pesquisadores, eles vêm nos tempos atuais pesquisando justamente essa relação. Se não seria, e tentando estabelecer uma relação entre o momento de lazer, o tempo livre, o ócio, com a questão da criatividade, com a questão da produção, né? E chegado à conclusão de que trabalhadores que têm esse tempo para si costumam ser trabalhadores mais criativos, trabalhadores mais proativos, trabalhadores mais felizes, né? Trabalhadores capazes de ir além, né? Em seu processo de produção. E aí, algum desses pensadores que vai discutir a questão do trabalho e sua relação com o ócio e o lazer, vai ser o antropólogo político francês Pierre Clastres, que publicou a sua famosa obra A Sociedade contra o Estado. Nesta obra, ele analisou algumas sociedades de pequeno porte e chegou à conclusão que esses indivíduos, eles trabalham coletivamente exclusivamente para suprir as necessidades do grupo. Mas assim que essas necessidades são atendidas,
o trabalho cessa, eles param de trabalhar. Um exemplo, as sociedades indígenas, por exemplo, elas só plantam, elas só caçam aquilo que é necessário para suster, né, para dar sustento àquela comunidade, à tribo. Né? Quando eles pescam o suficiente, quando eles colhem o suficiente para aquele momento ou para o ano todo, eles param de realizar essa atividade e vão se dedicar ao lazer, vão se dedicar às relações sociais, vão se dedicar aos cultos religiosos e outras atividades que não estão diretamente ligados ao trabalho.